Glória a Deus. Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 35. E respondendo, Jesus disse: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram e o feriram e partiram, deixando quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. E quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele. E vendo, teve compaixão dele. E aproximou-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. E pondo-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo ele, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que mais gastardes, na minha volta eu te pagarei. Glória a Deus. Até aí, meus irmãos. Essa passagem aqui, muitas pessoas pegam essa passagem para expressar algo que você tem que fazer pelas pessoas. Vamos dizer, eu vou doar cesta básica para as pessoas, eu vou dar uma ajuda social, eu vou dar dinheiro. Então as pessoas pegam essa passagem para dizer que não, eu sou um bom samaritano, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo, eu faço de tudo para ajudar. Mas essa passagem não expressa assistência social, não expressa a bondade de homem, de pessoas que querem ajudar. Essa passagem mostra a salvação. E muitas pessoas erradamente pregam falando de bondade. Seja bom, dê comida, dê alimento, ajude, faça tudo. E coloca essa passagem como algo que você tem que ser um bom samaritano. Mas essa passagem não fala sobre isso. Essa passagem fala de misericórdia. E quem foi que teve a maior misericórdia por nós? Quem foi que mostrou a grande misericórdia, o grande amor por nós, que estávamos mortos, que estávamos em pecado, que estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos afastados de Deus, o nosso cordão umbilical com Deus foi cortado, quando Adão e Eva ali no Éden entrou em pecado, caiu em pecado. Naquele momento toda a humanidade foi destituída de Deus, foi separada. Nosso Deus é um Deus santo, é um Deus que não tem como fazer amizade com o pecado. Onde você já viu as trevas se misturar com a luz? Não tem como. Deus, quando começou a formar o mundo, havia trevas no mundo. E Deus fez a luz, e naquele momento que Deus construiu a luz, Ele falou: haja separação. Então as trevas foi para um lado, a luz foi para outro. E não há mistura, não tem como. Então nosso Deus é um Deus santo. Se nós estivermos em pecado, não temos como se achegar a Deus. Não tem como, Deus não vai nos aceitar em pecado. Deus vai nos rejeitar. Porque a justiça dele, a santidade dele exige que ele seja santo. Não tem como. Você vê que quando Jesus estava ali na cruz, carregado com nossos pecados, Deus o abandonou. Não teve uma comunhão com Jesus e Deus ali. Deus o abandonou, porque ele estava repleto, cheio do pecado do mundo. Todos os nossos pecados caíram sobre ele, e ele se tornou um maldito. E Deus não teve comunhão com ele, Deus o abandonou. E aqui essa passagem expressa misericórdia. Mas antes disso, no versículo 25, Jesus está ali com os seus discípulos, aí chega um mestre da lei, se levanta e pergunta a Jesus: "Meu mestre,
como eu posso herdar a vida eterna? Como eu posso entrar no céu? E aqui no versículo, Mateus 10, versículo 25, aqui fala: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz a ele, ó, e ele disse: o que está escrito na lei? O que lerdes? E ele falou, e ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua força, e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhe: tu respondeste certamente, faz isso e viverás. Mas nós sabemos que nenhum de nós pode amar Deus desta forma. Não tem como. A lei mostrava que nós tínhamos que amar a Deus todo instante de nossa vida, todo minuto. Não podíamos nem olhar para o lado, nem para o outro lado. Tínhamos que estar completamente em Deus. E nós vemos que nós não temos capacidade disso. Como nós vamos amar a Deus desta forma? De se entregar completamente a Ele? Não tinha como. Não tem como a gente cumprir a lei. A lei exigia que você tinha que amar a Deus de todo, se entregar todo. Sua mente, seu coração, seu corpo, suas vontades, tudo tinha que ser para Deus. Então Jesus disse, ó, ele sim, falou bem, você falou bem. Você cumpre a lei? Sim. Então você viverá. Se você cumpre isso aqui, que a lei veio para o povo de Deus para mostrar que nenhum homem poderia se salvar pela lei. A lei era 613 mandamentos. E você tinha que cumprir à risca. Não podia perder um. Se você perdesse um, você era julgado por todos os 613. E ali quem era o homem que ia conseguir isso? Não tinha como. Até você ser careca era um mandamento. Você não podia. Nariz grande, tinha tantas leis que você não tinha como cumprir tudo. Então, você debaixo da lei, você era um miserável. Você não tinha como você chegar a Deus. Como você exercer toda a lei, tudo certinho. Não existia homem a isso. Então, esse homem tenta se justificar diante de Jesus, dizendo, não, eu cumpro a lei, então eu vou herdar a vida eterna. Aí Jesus vem e conta essa parábola a este homem. Ó, havia um certo homem que descia de Jerusalém para Jericó. De Jerusalém para Jericó era uma descida. Jericó era mais baixo, estava abaixo da linha do mar. E Jerusalém estava num monte alto. E ali havia uma descida. E naquela descida tinha várias cavernas, várias formações rochosas. E a palavra diz que ali naquele lugar, os ladrões se aproveitavam daquele lugar para roubar as pessoas que passavam por ali. E sempre acontecia assaltos, morte naquele lugar. Era um lugar perigoso. Era um lugar que até lá em Josué, capítulo 18, fala sobre este lugar. Um lugar perigoso, um lugar que tinha muitos assaltos, muitos ladrões. E ali Jesus fala com ele, ó, havia um homem descendo ali de Jerusalém para Jericó. E chegou um certo momento, os ladrões atacaram aquele homem. Arrancaram suas vestes, bateram muito naquele homem. Aquele homem chegava a uma certa forma de estar quase morto. E ali largaram aquele homem e foram embora, com suas coisas, seus despojos. Né? E a palavra diz que vinha descendo um sacerdote. Ora, um sacerdote era um homem que conhecia a lei. Ele sabia de toda a lei. Ele vivia dentro do templo e vivia a lei, todo dia lia, todo dia ele lia a lei, todo dia entendia. E na lei falava que nós tínhamos que amar as pessoas, amar seu próximo. Deuteronômio ali fala também disso, que você tem que amar o seu próximo, amar o estrangeiro, amar aqueles que estão no seu meio. E aquele homem vê aquele homem caído ali e passa pelo lado e vai embora, larga aquele homem ali. Esse sacerdote não cumpriu a lei. Ele viu ali, ó,
Foi embora. Quem sabe ele até se justificou nele mesmo, ó, eu não posso tocar em cadáver, que também tinha aquela lei que o sacerdote não podia tocar em cadáver. Ele ali viu, deve estar morto, não vou tocar não. E aí ele foi embora. E Jesus disse depois, vem um levita. O levita estava dentro do templo, vivia para Deus. A tribo de Levi foi tirada, separada, para viver dentro do templo, para fazer as coisas de Deus, cuidar do templo. E ele ali sabia também da lei, conhecia tudo da lei. Mas mesmo assim esse levita, ó, passa pelo lado, finge que não está vendo e vai embora. Muitas pessoas podem dizer, rapaz, esse sacerdote levita, rapaz, que cara mal, desprezaram a vida ali. Mas nós não temos como justificar diante desses dois, porque nós não temos justiça para ser maior do que deles dois, porque nós praticamos coisas piores, nós pensamos coisas piores, e nós não somos bons para ser comparado a esses homens. Então, eles passaram. Mas Jesus disse que ali vem descendo um samaritano. O povo samaritano era inimigo do povo judeu. Quando o povo judeu queria xingar alguma pessoa, chamava de samaritano. De tanta inimizade, de tanta briga, tanta confusão que tinha dentro desses povos, um odiava. Você vê que se o samaritano lavasse as mãos numa água, o judeu não lavava os pés com essa água. Da tanta intriga que tinha esses dois povos. Mas a palavra diz que ali o samaritano vem descendo e vê aquele homem ali no chão. E a palavra diz que ele se enche de compaixão. Ele se enche de compaixão de ver aquele homem, aquele estado que estava ali, surrado, lascaram suas vestes, todo ferido. E a palavra diz que ele, o coração dele, rapaz, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer algo. E ele vai, se aproxima daquele homem, ele coloca azeite e vinho nas suas feridas, ata as suas feridas, carrega aquele homem, que aquele homem não estava andando, carrega ele, coloca no seu animal e leva até uma estalagem. Quando chega na estalagem, ele fica lá com aquele homem a noite toda, eu creio, a noite toda cuidando do homem, porque a palavra diz que no dia seguinte ele viajou. Então, ele cuidou com todo o carinho daquele homem, cuidando das feridas, e a palavra diz que no outro dia que ele vai embora, ele dá 2 denários ao dono da pousada, para aquele homem ficar lá, e diz, eu vou viajar, mas se tu gastar mais alguma coisa com ele, quando eu voltar, eu pago. Aquele homem estava sujeito a ser roubado, porque o dono da estalagem podia dizer, eu gastei 5.000 com esse homem aqui, e ele tinha que pagar, né? Então, olha a compaixão desse homem. Você não sabe, você tinha saído dali, você viajou, você não sabe que o dono da estalagem ia gastar com ele. O cara dizia, não, eu gastei 10.000, eu gastei 20, e você tinha que pagar, mesmo sem saber. Mas aquele homem não quis saber de nada. Tome aqui 2 denários. O denário era um dia de trabalho de um trabalhador naquela época. Ele dá 2 denários. Recentemente encontraram uma placa de uma estalagem daquele tempo, de Roma. Os arqueólogos encontraram. E ali estava escrito 1 denário por 32. Era o valor de 30 dias de estalagem, era 1 denário. E aquele homem dá 2 denários. Então quer dizer o quê? Que ele pagou 2 meses para aquele homem ficar ali. Paga 2 meses, vai embora e diz, o que você gastar com ele aí, quando eu voltar eu pago. Então Jesus mostra aquele homem uma misericórdia, uma grande misericórdia. Mas aquele homem da lei queria se justificar. Não, eu cumpro a lei, está tudo bem. E Jesus chega a ele e pergunta, quem desses aí é o seu próximo? Porque ele tinha perguntado a Jesus, querendo testar Jesus. Sim, Jesus, quem é o meu próximo? Quem é este que eu posso dizer que é meu próximo? E Jesus dá essa parábola para explicar a ele. E pergunta a ele,
qual desses aí é o próximo? E ele diz, é aquele que ajudou o que estava ferido. Então Jesus, então tu faz da mesma forma. Faça da mesma forma que tu viverás. Então, o que Jesus quer mostrar a este homem? A grande misericórdia que Deus teve em nossa vida por Jesus. Quando nós chegarmos em um estado que não reconhecermos a nossa pobreza, a nossa sujeira de nossa vida, nós nunca vamos ser justificados por Jesus, porque vamos querer estar se justificando. Não, Senhor, eu cumpro a lei, eu não preciso de misericórdia, eu cumpro a lei. Se você não se olhar e se ver por dentro e dizer, Senhor, eu sou um miserável, eu preciso de uma salvação, Senhor, me salva, eu sem a tua presença eu vou para a perdição, não tem jeito para a minha vida, porque não temos como amar a Deus da forma da lei, como a lei pede, nos dá completamente a Deus, não tem como, não tem homem que possa fazer isso. Aquele homem queria se justificar diante de Jesus, e o próprio Deus estava ali diante dele, mostrando que ele é a salvação. Qual é o caminho que nos liga com Deus? É Jesus, não tem outro lugar. As suas obras, os seus feitos, não tem como lhe ligar com Deus. A palavra nos diz que nossos feitos, a nossa bondade é trapo de imundícia para Deus. O trapo de imundícia era quando o homem estava leproso, que pegava aquela faixa, enfaixava tudo ali, mas de um dia para o outro tinha que tirar aquele trapo para colocar outro. Então, quando tirava aquele trapo, vinha carne, vinha pus, vinha tudo agarrado naquele trapo. Então, Deus compara nossas obras como isso, trapos de imundícias, uma coisa que não serve de nada. Então, não tem como nós nos justificar. Se nós não olharmos para Deus, não crermos o que Jesus fez na cruz, nós não vamos a Deus. Nós não vamos entrar na glória do Senhor. O apóstolo Paulo viu isso, e a palavra diz que quando ele olhou para a lei, que ele viu quanto ele era pecador, ele falou isso, Romanos 7, versículo 24. Quando ele olhou para a lei e viu o quanto ele precisava de Cristo, ele falou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo, um homem que foi tremendamente usado por Deus, ele se olhou para a lei e viu que ele não tinha como se justificar diante de Deus através da lei. Então ele disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem pode me livrar do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei, mas com a carne a lei do pecado. Não temos como nos justificar a Deus, não tem obras, não tem feitos. Nada que nós viemos fazer vai nos levar a Deus. Nós temos a imagem aí de irmã Dulce, uma mulher que fez tanta coisa pelos pobres, ajudou tanto, mas se ela, no momento da morte dela, não se ligou com Cristo, não creu em Cristo, ela não está com Deus. Infelizmente, ela não está com Deus, o espírito dela não está com Deus. Porque as obras que nós fazemos aqui não servem de nada. E muitos estão se justificando pelas obras que fazem. Eu sou bom, eu dou o dízimo, eu oferto, eu estou na casa do Senhor todo dia. Eu tenho que lhe dizer que isso não vai te levar a Deus. Só Jesus pode nos levar a Deus. Romanos 3:23. Romanos 3:23.
Paulo aqui fala, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Não existe um justo diante do Senhor. E aí Paulo vem sendo justificado livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. Só há um meio de nos chegarmos a Deus, através de Jesus. Não há nada que nós podemos fazer. Não há religião, não há misticismo, não há crenças aí. Nada disso vai nos levar a Deus. Só podemos nos chegar ao Senhor por Jesus. Em Lucas 5, Jesus aqui fala algo. Lucas 5, 27 ao 32. E depois dessas coisas ele saiu e viu um publicano de nome Levi sentado na coleteria e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi uma grande festa em sua própria casa. E ali havia uma grande companhia de publicanos e outros que estavam sentados com ele. Mas os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Para que veio Jesus? Jesus veio para quê? Jesus veio para aquele que se justifica. Sou bom, faço tudo, não preciso de mais nada. Jesus não veio para esses que o justifica. Jesus veio para os enfermos, para os carentes, aqueles que necessitam de remédio, aqueles que estão perdidos, aqueles que necessitam de um arrependimento. Então Jesus veio trazer arrependimento para aqueles que necessitam. Aqueles que olham para Cristo e dizem: Senhor, salva-me. Senhor, eu estou perdido. Eu preciso da tua salvação. Eu preciso de estar com o Senhor. Se eu não estiver com o Senhor, eu estou acabado. Glória a Deus. Estou longe da glória de Deus. Então Jesus veio para essas pessoas que se reconhecem que precisam do amor de Deus que está em Cristo. É para essas pessoas que Jesus veio. E essas pessoas virão o arrependimento e abrirão a porta do seu coração para que o Espírito Santo venha fazer morada. Glória a Deus. Então Jesus queria mostrar aquele homem da lei, isso, ó, rapaz, tu não pode se justificar. Mesmo que tu cumpra toda a lei mata. A lei veio para matar o homem. A lei veio para mostrar que o homem precisa de um Salvador. Precisa de um homem que virá salvar. A palavra diz que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. É Ele que tira, não é religião. Não é pastores, não é padre, não é macumbeiros. É Jesus que tira o pecado. E se você quer ser livre do pecado, quer ser livre da condenação que te bota longe de Deus, você tem que crer em Cristo. Você tem que depositar toda a sua vida nele. Dizer: Senhor, eu sou um miserável. Quem me livrará do corpo desta morte? Só o nosso Senhor Jesus. Então que essa palavra fique no coração dos irmãos. Amém. E que venha trazer pensamentos, ó. Eu preciso de uma salvação. Eu preciso crer. Senhor, até a fé é Jesus que dá. Se você clamar a Ele: Senhor, dá-me fé. Aleluia. Senhor, dobra a minha fé. Glória. Senhor, eu preciso de fé para crer no Senhor, Glória. para depositar minha vida nas tuas mãos. E Ele dará, Ele abrirá, Ele virá, Ele falará com você. Ele vai tirar você do pecado, Ele te trazer para a presença dEle, para ser um instrumento dEle aqui nesta terra. O Senhor Jesus está buscando homens e mulheres para ser instrumento dEle.
Homens e mulheres que estejam dedicados a fazer a vontade de Deus. Não é mais a nossa vontade. Quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, a nossa vontade fica de lado. E agora vivemos para o reino, para expandir o reino de Deus aqui nesta terra. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo aí. O mundo está ficando de cabeça para baixo. E cada vez mais vai ficar. Onde agora eu não sou contra, cada um viva de acordo com a sua vontade, mas saiba que um dia vai ter uma cobrança. Um dia o Senhor vai cobrar. Você vê que hoje a televisão expõe o homem com homem, mulher com mulher, e quer impor na cabeça da gente que isso agora é normal. Não, no século 21 está normal. Nós sabemos pela palavra de Deus que Deus não concorda com isso. E nós somos servos do Senhor, não temos que concordar. Não vamos condenar, não vamos julgar, não. Você quer viver, viva. Mas se você tiver a oportunidade de pregar a palavra, pregue a palavra, fale do amor de Cristo. Para que assim Deus tenha misericórdia dessas pessoas e elas venham entender onde é que elas estão. Onde é que elas estão caminhando. Então nós temos que trabalhar para o reino do Senhor. Deixa a tua vida de lado. Deixa os teus desejos, ó. Deixa para lá. Se dispõe ao Senhor. Se dispõe a ser usado pelo Senhor. Ali a gente vê aquela passagem de Samuel. Samuel estava pequeno ali, na casa de Eli. Mas Eli não queria mais viver para Deus. O pecado já estava sobre Eli. Deus já tinha falado com Eli, já tinha mostrado. Mas Eli endureceu o cérebro, endureceu o coração. E não entrava mais a palavra de Deus. E assim via seus filhos fazendo pecado, no pecado, e não se metia. Deixava lá. E ali Deus diz, ó, tá certo, não quer não? Samuel. E Samuel diz, fala, Senhor, que teu servo ouve. E a gente sabe pela palavra do Senhor que Samuel foi um grande profeta de Deus. Por quê? Porque aquele homem, aquela criança deu lugar a Deus trabalhar na vida dele. Aquela criança se dedicou às coisas de Deus. E foi um grande profeta. Glória a Deus. Então nós temos que fazer isso, se dedicar à vontade do Senhor. Deixa as paixões do mundo. Não caia no engano. O mundo está aí para nos tirar da presença do Senhor. Muitos irmãos estão caindo. Irmãos de muitos anos, crente, estão se melando na podridão deste mundo. Por quê? Deixou de colocar sua confiança no Senhor e olhou para o mundo. Hoje eu estava ali na igreja, ajudando o pastor na igreja ali, e estava vendo um rapaz cantando, quando eu conheço essa voz. Quando eu fui lembrar um irmão, desde criança na igreja, um irmão que tinha uma palavra boa, um irmão bem dedicado, e agora está em uma banda de forró. Abandonou as coisas de Deus e agora está numa banda de forró ali, ensaiando ali, cantando músicas seculares. E eu ali pensando, meu Deus, como é que uma pessoa que conheceu o Senhor pode voltar atrás? Não tem como. Quando Deus chama, Ele chama mesmo. E agora a gente anda no sustento dEle. Não é a nossa força mais, é Ele que nos sustenta. Por isso que nós não saímos da presença do Senhor, porque Ele sustenta, não é a gente mais. Então ali pensando, rapaz, como é que pode isso? E Deus falando comigo, meu filho, não quis fazer a minha vontade, não quis se dedicar a mim. E Deus veio e se mostrou a ele. Ele achou bonito, lindo, bom, que bom, que bom. Mas quando vê as aflições, o aperto do mundo, a perseguição por causa da palavra, essa pessoa, não quero isso para mim não, vai embora. Então o que nós temos que fazer é se dedicar ao Senhor, se dedicar a nossa vida ao Senhor, andar com o Senhor, fazer a vontade do Senhor. Nós temos família, nós temos filhos, temos conhecidos que precisam de Cristo. Nossa casa tem que ser salva pelo Senhor. Se tu não lutar, quem vai lutar? Se tu não fizer, quem vai fazer? Se tu não se dispor ao Senhor, Senhor, usa-me aqui dentro da minha casa. Usa-me, Senhor, para que minha família seja salva.
para que meu filho conheça a verdade. Se tu não se dispor, quem vai? Veja que Samuel estava ali, ó. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Então que nós viemos depositar, derramar nossa vida como Samuel fez. Amém. Para viver a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor para agradecer este momento. Estarmos aqui reunidos. Aleluia. Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por este momento. Estarmos aqui sendo edificados por Tua Palavra. É a Tua Palavra que nos edifica, Senhor. É a Tua Palavra que nos separa deste mundo. É a Tua Palavra que nos faz caminhar. A Tua Palavra é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. Senhor, que o Senhor se agrade com nossa adoração, o culto que foi exposto ao Senhor. Que o Senhor possa se agradar, Senhor. Tudo aqui é feito de coração, não cobramos nada a ninguém, não queremos nada de ninguém, só queremos que os irmãos estejam unidos, que estejam conosco aqui, adorando, glorificando o nome do Senhor. Então queremos isso, Senhor. Que os irmãos saiam daqui edificados na Tua Palavra. Só isso, Senhor. Não requeremos nada de ninguém. Só sabe a intenção do nosso coração. Senhor, todos os irmãos aqui necessitam de algo. Todos os irmãos aqui oram por algo, clamam por algo. Senhor Deus, que o Senhor possa ouvir as orações dos irmãos, o clamor, as súplicas. Que o Senhor possa dar resposta, Senhor, das orações dos irmãos. Senhor, edifica os irmãos, Senhor. Senhor, usa-os como instrumento dentro dos lares deles, Senhor. Usa, Senhor, para que as famílias possam ser contagiadas por Tua presença, Senhor. Que Jesus ande no meio da nossa casa. Que Jesus venha nos usar como instrumentos para que a Tua Palavra, Senhor, seja conhecida pelos que não conhecem. Senhor, agradecemos ao Senhor por este momento de estarmos aqui, Senhor. De podermos ouvir a Tua santa palavra. Ouvir e ser edificados, Senhor. Em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.